Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Olá, pessoal de casa. A Karen me falou assim, lembre de falar com as pessoas de casa. Então, se eu esquecer, Karen, você dá uma gritada, tá bom? Olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Big Brother. Mentira, gente. Bom, pessoal, para mim, eu me sinto em casa aqui. Aqui é um lugar onde não é a primeira vez que eu subo nesse palco, espero que não seja a última, para falar de assuntos que estão aí na urgência da gente poder conversar no ano, né, tão especial quanto 2023. Agora a gente pode ficar sem máscara, gente. Oficial, a gente pode vir aqui se abraçar. A gente é abracento, né, Michelle? Então a gente se vê, já vai abraçando as pessoas. E a gente pode fazer isso agora. E agora também é um espaço da gente começar a falar sobre como é que é essa retomada da vida, que já começou, mas a gente ainda está colhendo alguns cacos do que aconteceu lá atrás. Então, não sei de vocês, mas quem trabalhou aqui hoje, levanta a mão. Quem teve um dia intenso, quem teve um dia difícil, um dia cheio de, assim, às vezes é na empresa, tem gente que não baixa a mão, que está até agora cansado, né? Às vezes é na empresa, às vezes é em casa. Levanta a mão quem tem filhos ou cuida de crianças pequenas. Gente, um abraço apertado em vocês. Porque quem é filho mãe de adolescente, levanta a mão. Piorou, vocês estão acabadas, porque vocês não dormem. Tem um pai de bebezinhos. Qual que é o nome da sua filhota que está assistindo essa palestra? A Valentina. 2 meses, gente, já assistindo essa palestra. Pensa se a menina não vai nascer para brilhar. Sejam bem-vindas. Bem-vinda, Valentina. Bom, pessoal, eu vou falar sobre liderança, sobre um aspecto diferente. Eu sei que tem muitos de vocês aqui querendo entender assim, como liderar a si mesmo, né? E eu queria ouvir primeiro de vocês, né? A gente não vai trabalhar dinâmicas, eu não vou botar vocês para conversar em dupla, não vou botar vocês em trios ou fazer atividades, né, que vocês tenham que produzir, mas a gente já está no fim do dia, vocês já estão cansados. Então, o que eu preciso é da participação de vocês. Posso contar com a participação de vocês? Contribuindo com falas, sugestões, debates, conversas, a gente vai ter 1 hora. E eu queria deixar os últimos 15 minutos para a gente fazer um bate-papão, assim, sabe? Pergunta mesmo, terapia em grupo, para a gente poder aprender com o outro. Posso contar com vocês? Sim ou sim? Ai, que bom que vocês vieram voluntariamente. Bom, eu queria então começar. Antes de entrar na minha apresentação formal, o que faz vocês darem um bug no sistema? O que faz vocês entrarem nessa imagem desse robô? Né? Para mim, o oposto de liderança é a robotização. O oposto da gente liderar, né? Se a gente pensa a liderança como estar num comando, quando a gente entra no piloto automático, a gente sai da liderança da gente mesmo. A gente só repete. Então, cada um de vocês tem uma história de vida diferente. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que faz vocês entrarem nesse piloto automático? Um de cada vez, por favor. Bom, eu vou começar o seguinte. Quem pode me ajudar a escrever aqui? Preciso de um voluntário. Alguém topa vir aqui me ajudar? Aqui. Me chama uma salva de palmas para a Michele. Muito obrigado. Obrigado, Michele. Venha. Bom, você falou que o que faz você entrar no piloto automático é a autoconfiança. Como assim? Muita confiança. Muita confiança. Escreve aí pra gente. Excesso de confiança. Ótimo. Obrigado, amiga. Quem mais? Sobrecarga. Ai, tanta sobrecarga. Eu podia perguntar que tipo de sobrecarga? A sua. A minha? Eu tenho uma empresa de uma confecção, uma marca, uma loja física e ainda atendo como cabeleireira ainda em alguns horários. Nossa Senhora. Sobrecarga geral, assim, para ela. Tem trabalho e vida. O que mais? Gosto. O porquê a gente começou a fazer o que está fazendo. Acho que isso... Posso colocar repetição? Porque daí a gente esquece o propósito, né? Quando a gente fica repetir muitas coisas a mesma coisa. Repetição. Eu vou pedir para quem for falar levantar a mão, porque senão o pessoal de casa não ouve a pergunta, tá? O pessoal de casa também pode digitar no chat? Pode participar. Pode digitar no chat, tá, gente? Vai lá, Alessa. Creio que uma das coisas que mais faz com que entre no modo robozinho é você puxar todas as responsabilidades para si, pensando, eu sou capaz de fazer absolutamente tudo, a todo momento, sob todas as circunstâncias, se esquecendo da sua saúde mental e física. Posso traduzir isso em positividade tóxica?
Gente, positividade tóxica é um saco, né? Você tá ferrado e vem assim, não, vai melhorar. Tipo, eu sei que vai melhorar, mas não é a hora de falar que vai melhorar, né? Eu só quero um abraço. Quer trocar? Obrigado. Vamos cantar. Eu e a Neila estamos ensaiando de ir na karaokê há meses, gente. A gente vai fazer uma chorinho hoje. O que mais? Você, querida. Falta de planejamento. Você deixa de planejar suas ações e você vai só executando o que vai aparecendo pela frente e acaba apagando incêndio. Falta de planejamento. Desde a marmita do dia seguinte até o planejamento estratégico da empresa, né? Gente, a marmita do dia seguinte é fundamental para a gente poder planejar. Você? Falta de disciplina. Disciplina. O que, por exemplo, para você dificulta? Que coisas de disciplina? É o crossfit? É a alimentação? É o quê? Alguma coisa específica? Não, dentro da área de trabalho seria disciplina, com horários, com um todo. Você não De tem rotina disciplina na mesmo. rotina. Ok. Falta de rotina. De rotina me deixa robotizada. Excesso de rotina. Olha que legal, né? Falta de rotina ou excesso da rotina. Então a gente pode colocar rotina, assim, o manejo da rotina, né? Tem gente que precisa de mais regras, tem gente que precisa de menos regras de rotina. O que mais? Você. Ela ali, Nila. Por favor, obrigado. Eu acho que a insegurança também faz você entrar nesse modo robô. Porque aí você faz aquilo que você já sabe que dá certo. Então aí você entra nesse sistema, né, de robozinho, porque daí você não corre risco. Você faz sempre o que você já sabe. Então, posso traduzir insegurança por medo? Medo, muito medo, né? Muito medo faz a gente ficar no padrão de repetição. Tem gente no chat, o que estão falando aí? Gente, estou me sentindo muito o Hulk no caldeirão. A Bárbara Souza, lá de casa, disse responsabilidade e achando que só você consegue fazer. Ai, total. Esse eu mesmo, pode colocar esse eu mesmo. Acabei de inventar essa palavra. Mas é essa coisa da gente achar que a gente faz tudo sozinho. Que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e nosso fracasso. A Suelen também falou o planejamento. O planejamento já está aqui. Ou a falta ou o manejo do planejamento também, né? Muito bom. Obrigado, pessoal de casa, pela participação. Eu queria pedir uma salva de palmas para minha assistente de palco. Obrigado, Michele. Bom, pessoal, tem várias coisas, né? Que vocês estão vendo como é plural. Bom, para mim, o que faz eu entrar no piloto automático é o excesso de tarefas, né? Pegar um celular ou abrir o computador e ver quantos e-mails naquele dia que brotou. Você fez... Aquilo me faz robotizar muito, né? Ou ver a quantidade de mensagens no meu WhatsApp. O WhatsApp, para mim, ele é catalisador de ansiedade. Assim. Eu tenho que manejar muito bem o WhatsApp para eu não ter ansiedade, porque ele me causa isso. Ninguém falou tecnologia aqui. Ninguém falou o uso de internet. Alguém aqui sente esse erro no sistema, esse bug, pela quantidade de exposição de tela que a gente tem às vezes no dia? Levanta a mão para mim. Vamos para o mundo offline, gente. Vamos cantar no karaokê comigo e com a Nila, porque é incrível o quanto que voltar para o mundo na rua, né? Hoje quem tem filho em casa sabe que a ordem que a gente tem que fazer é vai para a rua. Há 15 anos atrás é volta, sai da rua, vem para casa. Agora a gente tem que falar, vai para a rua, sai de casa, vai fazer as coisas que você tem que fazer. Bom, quando a gente fala de autoliderança, quando a gente fala num recorte de trabalho, então eu tenho aqui pessoas, né? Todo mundo é pessoa, ninguém é pessoa jurídica, todo mundo é pessoa, né? Pessoa jurídica são empresas de vocês. A pessoa jurídica tem que ter lucro, senão a empresa não está saudável. Mas agora eu estou falando com os empresários, eu estou falando com as pessoas que trabalham nessas empresas, não estou falando com o PJ, né? Porque senão eu estaria meio surtado aqui se eu estivesse falando com alguém que fosse uma PJ. Estou falando com todo mundo que está vivo, vivaço aqui. E eu quero falar de liderança a partir de princípios humanos. Eu sou da pegada performance, não sou da pegada alta performance. Eu acho que a alta performance faz a gente correr maratonas com pé torcidos. Então, eu queria trazer vocês para um convite de uma reflexão muito séria sobre como é que tem sido os últimos anos da sua vida, da sua gestão de tempo, da sua sobrecarga, da sua rotina. Bom,
Pessoal, pode clicar. Quem está clicando para mim? Sou eu mesmo que estou clicando, né? Pronto. Pessoal, eu venho representando a Humanitas, uma empresa de saúde e educação aqui da cidade. A gente completou quantos anos, Vânia? 15 anos, debutando esse ano. Para mim é uma honra representar essa marca aqui. E quem que é? Clica aqui mesmo. Pronto. Bom, pessoal, não me apresentei, eu sou o Davi, eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta de casais e de famílias. É o rolê mais divertido atender casal, gente, porque uma pessoa fazendo a terapia é divertido, mas duas pessoas juntas é onde a vida acontece, acontece nas relações humanas, né? Quando eu estava falando sobre o eu mesmo, né? Da gente achar que a gente faz tudo sozinho, por isso que tem aquele ditado, o mandorim não faz verão. A gente não resolve os problemas do mundo sozinho, a gente precisa estar em time. Então, eu entendo que relações é onde a gente habita, então por isso que eu adoro trabalhar com famílias e casais. Sou consultor em saúde mental, me sinto hoje aqui muito mais um representante dessa área, né, para falar de saúde mental com vocês. Sou pai do Vitor, da Sofia, momentos mágicos e trágicos ao mesmo tempo, né, acontecendo com a educação de crianças, são os meus amores. Sou companheiro da Letícia, filho da Rita e do Lu, sou irmão do Matheus, do Pedro e da Ana, e amigo de muitas pessoas legais, que estão inclusive aqui nessa sala. Se a gente pudesse se apresentar, né, se vocês pudessem vir aqui, cada um de vocês, e falar um pouquinho, por que vocês escolheram vir aqui hoje? Vocês optaram reservar um tempo da rotina de vocês para fazer networking, para ganhar presentes da Velo, para se inscrever aqui na associação, para conhecer a BPO, mas também para ouvir conteúdo. Isso diz muito sobre vocês. Vocês que estão em casa também estão reservando um tempo aí. Na noite, vocês podiam estar assistindo série de This Is Us, vocês podiam estar assistindo novela. Não, vocês estão aqui ouvindo, falando sobre saúde mental e sobre liderança. Se vocês pudessem se apresentar, vocês contariam um pouco dessa história de vocês. O que vocês gostam? Qual que é a profissão que te dá tesão, prazer de estar aqui, né? Quem são suas redes? Quem são seus amores? E por que vocês vieram conversar comigo sobre isso? Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês é que se a gente não tomar cuidado, a gente entra muito nessa cena. Se você pesquisar a palavra burnout, né, que hoje é uma doença psiquiátrica enquadrada no DSM, né, ou seja, no Manual de Doenças Médicas Internacionais, burnout, que é um esgotamento físico, psíquico, emocional, acontece por causa do trabalho. Então, burnout, ele é uma doença que acomete pessoas laborais, assim como o maler, como o movimento repetitivo, ou quem digita muito, né, por causa do trabalho, tem questões de punho, são doenças laborais. O burnout, ele já é considerado uma doença laboral. Ou seja, a gente esgota. Eu já tive burnout, né? Estou assumindo aqui com vocês. Grupo terapêutico de ajuda. Levanta a mão para mim quem já teve burnout junto comigo. Bom, que bom vocês estão assumindo junto com outras pessoas aqui que somos humanos, então somos capazes de adoecer e também de nos curar. Quem passa por um processo de burnout, uma depressão, uma ansiedade crônica, uma ansiedade generalizada, ou qualquer quadro psiquiátrico que venha, por exemplo, com alcoolismo, com doenças autoimunes, sabe o que eu estou falando. Então, estou falando com todo mundo daqui, né, gente? Ninguém é robô, né? Por isso que vocês vieram falar sobre isso aqui comigo. Se a gente não se atenta ao nosso corpo, às nossas emoções, a gente se lasca. A gente paga um preço muito alto. E a gente não consegue trabalhar, cuidar dos nossos filhos, curtir a nossa vida, cantar o karaokê no final de semana. Bom, pessoal, chegar na bateria arreada faz com que a gente tenha que achar estratégias para isso acontecer. Então, eu queria pensar com vocês, afinal de contas, o que é saúde? Se a gente pensa em liderança e autorresponsabilidade, essa é uma das palavras-chave dessa palestra, o que é saúde? A gente fala tanto de adoecimento, mas o que é saúde? Olha para mim, o que é, na opinião de vocês, ou exemplos do que é saúde? Por exemplo, Nila, para mim, é uma pessoa muito saudável, porque ela canta no karaokê. Eu tenho uma inveja da Nila cantar no karaokê. Inveja, mas tem saúde. Porque, ao meu ver, Nila, quando pega o microfone e canta Elis Regina, você já viu a Nila cantando Elis Regina? Gente, é saúde brotando dela, assim, né? Isso é saúde. Cadê a Nila? Tá aí? Aí eu falando dela, nem tá aqui, coitada. O que é saúde para vocês?
Dá um exemplo de bem-estar físico. Cantar no karaokê, por exemplo. Mas que outra coisa? Vou colocar aqui um corpo ok, né? Corpo sem dor. Ok. Já tá bom? Um corpo sem É dor? um corpo ok e seria uma mente ok também. Ok. Quero mais exemplos. O que é um corpo ok e uma mente ok? Fazer o almoço de domingo para a família. Ai, fazer almoço. Almoço no domingo. Nossa, gente. Quando a gente não tem saúde, a gente não consegue fazer esse rolê. Tá tudo errado. E a gente está estressado ainda. O que é saúde? Eu creio que saúde é quando você tem a capacidade de ter um tempo não somente para si, de qualidade. Isso é bastante importante. Um tempo de qualidade para si, para sua família, para todas aquelas pessoas e atividades que lhes são importantes. Tempo. Gente, se tempo vendesse, quem vendesse estava rico. Te contratava a BPO para gerenciar a expansão, porque tempo é a joia mais preciosa da nossa existência, sem sombra de dúvida. Tempo de qualidade, né? E você? Acho que saúde é você ter o tempo para ler um livro estando presente. Ai, é verdade. Ler livros. O que mais? Acho que é sorrir apesar de. Ai, gente, fiquei seu fã. Sorriso, apesar de. Ai, gente, que legal. A Bárbara falou de casa que seria, ela está online, tá? Estar bem com você mesmo. Ok, estar bem. Estar bem. Bem ok. Né? Tá bem ok. Bem, eu e a Elaine aqui, a gente conversando, concluímos assim, é gostar do que faz, tanto o profissional quanto o pessoal. Porque no dia a dia, como é muito corrido, assim, se a gente, profissionalmente, né, falando, se a gente não gostar do que a gente faz, se torna tudo mais difícil. Se a gente pensa gostar do que faz, fazer pode envolver atos econômicos. Então, quando a gente pensa em produzir riqueza, é um ato econômico. Mas também existe um ato econômico de produtivo, que é esse, networking, fazer uma PJ ganhar dinheiro, ou uma pessoa física ganhar dinheiro. Mas existe também um gostar de fazer o reprodutivo. Então, assim, fazer um almoço de domingo é proporcionar um espaço de segurança psíquica para todo mundo poder se alimentar. Tem que gostar de fazer isso. Então, quem não gosta de cozinhar domingo, vai para um bom almoço. Então, gosta de pagar a conta. Vai lá e vamos pagar a conta, né? Gostar de fazer, exemplo, cuidar de criança, né? Quem tem filhos ou filhos adolescentes ou crianças, brincar pode ser uma coisa muito estressante. O que você pode fazer com seu filho que você gosta de fazer com ele? Às vezes, brincar de Homem-Aranha não é a cor. Meu filho adora brincar de Homem-Aranha. Eu não gosto muito de brincar de Homem-Aranha, mas eu gosto de desenhar com ele. Desenhar é uma coisa que eu gosto mais do que brincar de Homem-Aranha. Então, gostar do que a gente faz também é saber o que a gente gosta de fazer nas relações. Estou falando um exemplo de filho, mas se a gente pensa em relações de casal, se a gente pensa em relações de amigo, a gente tem que gostar do que faz com essas pessoas. A gente faz coisas que a gente não gosta, às vezes, óbvio, gente, eu sei disso, mas na maior parte das vezes a gente pode buscar fazer coisas que a gente gosta. Economicamente produtivos e economicamente reprodutivos para fazer essas crianças chegarem na fase adulta bem, né? Trabalhão. Você, moça? Eu hoje aqui eu estou como plateia também, porque eu estou sentadinha. Já que você falou, deu exemplo de criança, para mim, saúde é quando meu filho dorme. Que delícia! Ai, e você dorme na sequência. Aí eu durmo, nossa, isso é ter saúde. Ai, dormir. Todo mundo dormir. Vou falar todo mundo aqui. Todo mundo. Gente, quando criança dorme, a gente não sabe nem o que faz. Incrível. Mas sono, né? Então, assim, se a gente pensa que a insônia... Alguém aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas talvez vocês possam pensar psiquicamente assim, né? O sono é a nossa maior necessidade. Às vezes mais do que beber água, inclusive. Se a gente não dorme bem, a gente não processa as memórias. Sono é uma questão psíquica, é uma questão física. Se a gente não cuida disso, vocês já foram naqueles médicos super, tipo, naturebos, falam assim, como é que está seu sono? Tipo, você pode estar super bem, mas se ele pergunta como é que está seu sono, você fala, nossa, vamos por aí, porque o sono organiza tudo. Obrigado por falar de sono. Valeu. Quem mais? Você, BPO?
Eu acho que para mim é estar em harmonia com as principais áreas da vida. Porque se eu não tiver com um financeiro bom, eu vou estar, talvez, o meu relacionamento fica ruim por isso, o meu relacionamento está ruim, a produtividade no trabalho cai. Então, acho que a harmonia entre as áreas da vida traz saúde. Gente, consultoria é tudo de bom, né? Traz um conceito. Mas eu acho que você falou uma coisa também assim, ter grana faz a gente poder também ter escolhas mais saudáveis, né? Quando a gente tem um equilíbrio financeiro e a gente é de um país que não fala de educação financeira. E eu não recebi formação em educação financeira. Não sei de vocês. Eu tive que ir atrás. E ó, de humanas ainda, difícil entender. Por isso que a galera da consultoria, a sua empresa tem uma relevância importante. Posso colocar aqui saúde financeira também, sim? Bufunfa, a gente vive no mundo de capital, né, gente? A gente tem que saber jogar as regras desse jogo. A gente não precisa ser consumido por isso. Mas quem não sabe jogar o jogo, fica à margem do jogo e ficam vulnerabilizados, né? Por isso que a gente tem que saber jogar esse jogo bem. O que mais? Tem mais alguém? Mais uma pessoa? Última? Você. Ai, gente, a pessoa do yoga. Isso. Estar presente. Ô, problema, né? Quando a gente está presente, a gente está ali, né? Vendo, vivendo, sentindo o que precisa ser visto, sentido e vivido. Bom, presença é uma consequência incrível de quando a gente está com saúde. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tem mais alguém no chat aí? Contribuindo? Não. Não? Bom, eu queria trazer para vocês, então, esse conceito, né? É um conceito mais moderno, conceito como saúde como um conceito biopsicossocial. Então, muitas das coisas que vocês falaram tá ali na esfera biológica, algumas estão na esfera psicológica e outras estão na esfera relacional. Por que quando a gente fala de liderança, a gente entende liderança como uma esfera relacional? Que a gente lidera a gente mesmo, que a gente lidera pessoas. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender como a gente se relaciona com as pessoas. Não adianta a gente estar com um corpo lindo, com a mente esvaziada, mas as nossas relações deterioradas. Vocês conhecem gente, às vezes, que pode chegar lá no fim da vida, ricos, sem problemas, mas não tem um filho visitando, não tem uma relação conquistada na base, né, do amor, do afeto, e relacionalmente perseguiram tanto dinheiro ou metas que esqueceram de cuidar das relações. Então, quando a gente fala de uma liderança participativa, de uma liderança empática, de uma liderança generosa, a gente está falando nisso tudo. Eu conseguindo olhar para mim, para o meu corpo, para a minha mente, para as minhas necessidades e também me relacionar com essas pessoas. Qualquer um desses recortes mal geridos, mal cuidados, mal administrados por cada um de vocês vão pagar um preço em algum lugar. Bom, gente, a autorresponsabilidade é isso. É a gente poder saber onde que a gente começa a se cuidar. E talvez agora, se a gente estivesse no workshop de mais tempo, assim, 4 horas juntos, eu mergulharia nisso aqui com vocês. A gente mapearia melhor como que vocês podem traçar estratégias para cada um desses elementos de saúde, tá bom? Que horas são, só para eu saber quanto tempo eu tenho? Ai, tem um relógio ali. Obrigado. Bom, pessoal, para a gente pensar em liderança, se a gente entende que viver a vida, trabalhar nesse mundo que a gente vive hoje, a gente precisa de algumas premissas. Qual que é a premissa que a gente tem que ter hoje em mente para poder seguir? E eu trago, então, alguns conceitos. Quem estiver anotando, pode anotar, porque isso vale a pena ser transmitido para os seus colaboradores e para você mesmo depois. Tá bom? Bom, dentro dessa premissa de saúde, como que a vida se organiza? Ela é complexa. Gente, por isso que positividade tóxica é uma coisa muito bizarra. Porque a gente resume uma coisa complexa que é fazer uma consultoria, cuidar de empresas, cuidar de filhos, gerenciar as nossas angústias e frustrações como se fosse muito simples. Faça isso, isso, isso. Siga esses 7 passos para a felicidade. Vocês já viram isso? Vocês têm livro? Eu tenho uns livros assim para ver como é que é. Siga esses passos, que você vai ser feliz. Bom, gente, a vida não tem essa simplicidade. Então, as coisas são complexas. Elas precisam de debates, elas precisam de diálogo. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, vocês precisam fazer com os colaboradores de vocês.
debater qual a complexidade daquele ofício, daquela função, daquela atividade, a complexidade que é viver aquele trabalho, mas também as dimensões familiares, existenciais dessa pessoa. Gente, o suicídio é uma terceira maior causa de morte natural do mundo. Vocês têm noção? A gente tem um mês de comemoração, de conscientização, obrigado, sobre o suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, olha só, dentre tantas doenças que existem no nosso planeta hoje, a gente tem um mês só dessa conscientização, para falar que a vida é muito mais complexa do que a gente escuta ser. E vocês sentem isso. Bom, além de complexa, a vida é instável. Eu estou dificultando as coisas, eu sei. A vida é complexa e ela é instável. Quem esperava que a pandemia fosse, né, aplicar há 3 anos atrás? Há 3 anos atrás, onde a gente estava, Vânia Maria? Surtadas em casa, todos nós, com medo, assustados. A gente se curvou, né, o mundo humano, a um mundo invisível, de seres microscópicos. Nós todos fomos pegos por um mundo que a gente não imaginava que existia na maior parte das vezes. Só quando a gente estava gripado, né? Ou resfriado com aquela meleca. Depois de 2020, a gente entendeu. A gente hoje anda na rua de máscara. Tem muita gente ainda que usa máscara. Eu achava que era só coisa de outros países, sabe? Vocês viam os filmes, gente andando de máscara? No Brasil, jamais. E hoje, muita gente andando de máscara ainda. As coisas são instáveis. Como a gente organiza a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, partindo desse princípio. E aqui é onde eu acredito que faz sentido. A gente lidera a gente mesmo, a gente interage com os outros, à medida que a gente toca e desenha a vida do outro. A gente também é desenhado pelo que a gente aprende com elas. Quem é pai, vocês que são pais aí de bebezinho de 2 meses, isso acontece na madrugada. À medida que vocês são tocados pela experiência de cuidar, quem é líder de pessoas aqui, levanta a mão. Gerencia, assim, equipe mesmo, né? Faz reunião de equipe toda semana, alinhamento de meta. Gente, isso aqui acontece diariamente com quem vende, né? Com quem tem que desenvolver argumentação. Eu toco a vida dessas pessoas e essas pessoas também tocam a minha vida. Então, vocês líderes que estão aqui, vocês têm que dar espaço para esses funcionários falarem o quanto às vezes eles são mal atendidos, né, mal acolhidos por aqueles clientes, às vezes eles sofrem agressões verbais. Não tem como a gente tirar uma mão dessa história. Então, liderar a si mesmo e liderar os seus funcionários é a partir de um princípio de escuta. Se a gente não escutar essas pessoas, a gente entra numa liderança autocrática, a gente entra num espaço de muita arrogância, como chefes, como líderes, como amigos, como pais e mães, companheiros e companheiras. Bom, pessoal, esse é o Vitor. Olha que coisa mais fofa. Tá bom a foto, né? Mas ele depois se melecou tudo. Essa aqui é a Sofia. Ela nasceu com uma má formação craniana. Ela fez uma cirurgia com 4 meses de vida. Isso foi na pandemia. Enquanto isso, né? 4 meses de vida, uma cirurgia na cabeça, pandemia acontecendo, muitas coisas saindo do lugar, e lá em 2021, eu estava, conhece o Marco Aurélio, cardiologista? Ah, Marco Aurélio, eu estou com um problema no coração. Ele, não, Davi, ansiedade, seu coração está ótimo. Eu já fui atualizando essa palestra ao longo da minha vida, e eu já mudei, era tipo 2017, 2019, 2021, e já vai ser 2025, do jeito que a coisa anda. Se a gente não se dispõe a fazer um processo de autoconhecimento, que às vezes é ir no médico, às vezes é contratar uma consultoria, às vezes é fazer um processo de ir na terapia, começar a falar dos assuntos espinhosos e cabeludos, a gente fica às cegas, a gente nega o que está acontecendo com a gente. E aí eu estou falando isso com a nossa vida pessoal, mas eu estou falando isso com a vida dos funcionários de vocês. Negligenciar é fazer aquele piloto automático acontecer. Quando a gente fecha os olhos e finge que não está acontecendo, isso é brincadeira de criança. O mundo adulto precisa ser complexo, a gente precisa entender a instabilidade e essa intersubjetividade das relações. A gente tem que abrir os olhos. Bom, se a gente entende que a origem do sofrimento humano está aí, né?
Quase a cabeça, assim, põe a mão na cabeça, gente. Aí dentro, gente, vocês são muito legais, vocês estão mesmo fazendo isso. Dentro deste capacete tem esse órgão que de fato regulamenta, assim, organiza a nossa existência. Por isso que uma pessoa com morte encefálica se escolhe o que vai fazer, porque a pessoa, se ela não tem mais consciência, funções cognitivas, onde reside o estar e o viver. Bom, se esse é o nosso órgão, qual que é a engrenagem que faz esse órgão funcionar? O pensamento. Então, o que a gente pensa tem extrema relevância com a nossa saúde mental. Alguém aqui já tem pensamentos negativos no momento que acorda? Assim? Tipo pandemia, né? A gente acorda, meu Deus. A forma como a gente olha a vida é conduzida através de processos mentais. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um cérebro iluminado. É um cérebro eletrificado. Então, a gente eletrifica o nosso cérebro o tempo todo, inclusive quando a gente está dormindo. A gente tem sonhos bizarros, né? Às vezes a gente não lembra dos nossos sonhos, mas enquanto a gente está sonhando, o nosso cérebro está funcionando loucamente. Bom, se a origem do sofrimento mental está aqui, quando a gente pensa, tudo que a gente pensa, gente, olha que intenso. Tudo que a gente pensa ativa o nosso corpo. Tudo. Inclusive agora, vocês estão aqui cansados, depois de um dia inteiro de trabalho, pensando, meu Deus, que horas que este homem vai parar de falar. Enquanto vocês estão me ouvindo, o corpo de vocês está reagindo com glândulas, com a respiração, com o pulmão, com o estômago. Tudo isso acontece porque vocês estão pensando. Bom, então o que a gente pensa faz muita diferença. Bom, vou dar um exemplo, a gente está andando na Praça da Bandeira. Alguém gosta de caminhar, comer pipoca na Praça da Bandeira? Fim do expediente ou no começo? Você vai estar andando na Praça da Bandeira, compra uma pipoca, dá uma olhada assim de escanteio ali, perto dos brinquedos das crianças, e vê um graveto. Só que você está tão virado no giraia, aquele dia que você atendeu muito cliente, que você fez uma reunião de equipe difícil, que você definiu metas, só que ao invés de ver um graveto, você se confundiu e viu. Eu acho que apertei o botão aqui. Uma cobra. A gente perdeu o suspense. Uma cobra. Isso acontece, né? A gente confunde, pela agitação, pelo nível de aceleração mental. Vocês já passaram por isso? De ver uma coisa e depois, não é isso, é outra. Bom, se a gente se confunde, quem tem medo de cobra, levanta a mão. Nossa, quanta gente com medo de cobra. Bom, se a gente olha um graveto, confunde-se e acha que é uma cobra, em milésimos de segundo, o que vai acontecer, gente? A gente se desespera. Bom, eu estou falando de um exemplo de um graveto virando cobra. Mas pensem na relação de vocês. Pensem no trabalho, assim. Pensa um cliente que já chega e a gente achando que ele vai vir com 7 pedras nas mãos. Ou uma reunião onde já tem uma pessoa difícil, mas a pessoa não vai fazer nada demais, mas a gente já interpreta um graveto como uma ameaça. Bom, a partir deste momento que a gente viu o graveto, interpretamos como uma cobra, o nosso corpo começa a responder a essa simulação da nossa mente. Então, o que a gente pensa, gente, tem uma importância enorme para a nossa autoliderança. A forma como a gente codifica a vida faz com que a gente possa viver momentos mágicos ou trágicos, para a gente ser criativos ou tenebrosos. Isso é uma responsabilidade enorme que a gente tem. Quem tem criança pequena sabe que o mundo que se expõe a ela é o mundo que a gente apresenta para ela. Se a gente é catastrófico, as crianças vão ser catastróficas. Estou errado? Ela está assim, é verdade, é isso mesmo. Né? Então, assim, o quanto a gente trabalha nisso faz com que as nossas feridas emocionais apareçam. Então, todo mundo aqui, sem exceção, tem feridas emocionais. Todo mundo aqui. Seja originadas na infância, seja originadas com uma relação que deu errado, foi abusiva, foi tóxica, ou você foi abusivo e tóxico, né? A gente acha que é sempre o outro que é abusivo e tóxico, mas a gente também pode ser. A gente pode ser mal gerido, né? Ter maus líderes, ou nós podemos ser péssimos líderes. Essas feridas emocionais são nossas e a gente precisa se responsabilizar por elas. Alguém já teve esse pé torcido aqui? Quem já aconteceu isso?
Pode ser no pé ou no calcanhar, o rapaz ali atrás da vela, falando, nossa, acho que umas 10 vezes já deve ter torcido o pé. Quando a gente tem uma fratura emocional, é bem isso. Só que a gente sabe o que fazer com o pé torcido. O que a gente tem que fazer? A gente vai lá na Policlínica, Unimed, em faixa, toma antibiótico, fica um tempo com o pé, né, para cima, depois tira, faz aquelas fisioterapias, choquinho. Durante um tempo, você se cura, mas ainda fica uma marquinha, não fica? Quando entra o inverno, né, a gente já lembra. Então, a gente também tem feridas psicológicas, a gente também vive na nossa história luxações emocionais, que na maior parte das vezes é o que faz a gente ter isso aqui. As nossas luxações mentais, emocionais, faz com que a gente entre no ciclo de repetições, no ciclo de ausências, em faltas de planejamento. Cada um tem uma. Gente, se você falar, não tenho, mentira, tem sim. Tem que ter. Se você é humano, você precisa ter. Às vezes porque faltou alguma coisa, ou porque foi demais alguma coisa. Bom, quando a gente faz esse processo de identificação de luxações psicológicas, luxações afetivas, a gente vai se cuidar, gente. A gente precisa fazer isso. Eu conheço pessoas zumbis, que são pessoas mortas-vivas, que vão andando, reproduzindo, robóticas, com suas feridas quase expostas, mas se você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Mas tem certeza? Não parece que você tá muito bem. Não, tá tudo bem. Positividade tóxica. Eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, algum problema acontece. Bom, pessoal, eu tô aqui para chamar a atenção de vocês para a gente pensar que estratégias, que soluções a gente pode fazer para sair do piloto automático, para sair desse walking dead que a gente vive. Eu tinha algumas sugestões para passar para vocês, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês fazem que faz vocês saírem da repetição? Então, vocês trouxeram antes o que vocês gostam de fazer. Isso aqui é saúde. Mas eu quero perguntar assim, de fato, numa rotina de dia de vocês, de trabalho, ou em casa, quando vocês percebem entrarem no piloto automático, o que vocês fazem para sair dele? Falem para mim. Respirar? Eu acho que respirar profundamente te traz para o estado presente, né? Quando a gente entra no estado automático, você esquece, inclusive, de respirar, oxigenar seu corpo, a mente, e acaba fazendo as coisas no automático. Então, eu tenho aprendido muito isso, que respirar profundamente, por 3 segundos, puxar a respiração, segurar e soltar o ar, te traz para o estado presente, e a gente sai do piloto automático. Muito bom. O que mais que vocês fazem no dia a dia? Autocuidado. Autocuidado? Me dá um exemplo de um autocuidado. Se alimentar bem, Ok. entre outros. Pensando no... Pode falar. Sempre que eu me vejo nesse piloto automático, eu faço uma reflexão do porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque talvez seja até voltar para o estado presente, né? Então, eu sempre reflito sobre o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Sabe? Ou, por exemplo, eu tranquei a porta e aí eu volto para ver se realmente está trancada. Eu fico, mas por que eu tenho que voltar? O que eu estava fazendo? Por que eu não estava presente? O que eu estava pensando nesse momento? Então, eu faço sempre essa reflexão para não ficar nesse piloto automático que eu fico preocupada quando eu começo a ficar assim. É uma pausa reflexiva, né? Você pausa. Bom, quando a gente está com aquelas feridas, com aquelas dores, pausar é muitas vezes a dor aumentar. Vocês já tiveram essa experiência assim, vocês estão frenéticos ou frenéticas. Aí vocês param. Tem uma dor de cabeça lancinante. Vocês já tiveram isso? Bom, por que isso acontece? Porque a gente começa a escutar o corpo. A dor de cabeça já esteve lá. Sempre estava ali. Mas só de você fazer essa pausa, essas dores que se manifestam em algum lugar, dores psicológicas, elas afetam uma área do corpo, que é o próprio corpo, né? Pensamento não dói. O que dói é o corpo. Então, a pausa
o respirar, os exemplos, a alimentação, que pode ser uma alimentação mindfulness, né, uma alimentação lenta, devagar, pode promover uma conexão. E isso pode ser muito enlouquecedor, porque às vezes a gente vai ter que dar conta de dores que a gente não estava prestando atenção, mas que são as dores necessárias. Bom, o que mais? Jesus, você aqui. Amém. Seja bem-vindo. Eu, quando me pego fazendo algo automático, por exemplo, dirigir, faço um caminho sempre igual, né? Ou procuro trocar caminho, isso é muito comum, mas eu falo o que eu estou fazendo. Eu estou pegando a rua tal e estou virando à direita, e estou virando à esquerda, né? Quando eu falo, eu me trago novamente para o estado presente. Verbalizar as ações. Muito bom, Jesus. Sair. Eu trabalho de home office, então vivi esse período da pandemia. Então, o que me faz sair do automático é ter que sair para ir fazer uma unha, para ir nos encontros de networking. Então, sair é mudar um pouco a rotina e isso me faz sair do piloto automático. Ir para a rua. Ver gente. Davi, posso falar Por favor. do pessoalzinho de casa que está falando aqui? Sim, por favor. A Suelen Santos, ela falou, hoje eu faço mais atividade física para me manter fora da zona de conforto. Quem mais? No trabalho. Gente, pode ir, Alessa. Bom, antes de entrar na questão do trabalho, eu tenho um costume muito grande de falar, dar 2 passos para trás para enxergar o todo. Para que aí sim eu consiga ter noção de até que ponto eu fui e como eu posso mudar a rota. Basicamente isso. Agora, entrando no trabalho, uma coisa bastante importante que eu faço é simplesmente pausar o que eu estou fazendo e mudar um pouco o local onde eu estou, o ambiente onde eu estou. Então, por exemplo, eu estou, vamos supor, no escritório. Eu vou para o quintal, tenho contato com a natureza, tenho contato comigo mesma, vou cantar, vou escutar música, fazer algo que me faça bem. Gente, sabe uma coisa que eu acho muito legal do que a Alessa falou? Quando vocês eram adolescentes, vocês escutavam música à toa? Botar o Walkman, para quem é do Walkman, né? O Discman, para quem é do Discman. O disco, o MP3, que é assim, vou escutar música. Não é escutar música dirigindo, não é escutar música lavando louça, não é escutar música enquanto você trabalha ou produz. É escutar música só para escutar música. A potência e a força que tem você só ouvir música no escuro, o artista que você gosta, a música que você gosta, isso faz voltar para memórias da adolescência que a gente foi, que a gente fazia isso, que a gente esqueceu de fazer. Então, muito obrigado, Alessa, por ter contribuído quanto que música e arte é uma via de sair do automático. Só para inteirar, eu faço isso como hábito. Eu imprimo desenhos do Romero Brito em preto e branco, gosto de ficar colorindo, ouvindo músicas da infância mesmo, assim, Xuxa, esse tipo de coisa, e eu me conecto com a minha criança interior e é uma cura para mim. É muito bom. Karen, vamos no Cruzeiro da Xuxa, no Carnaval? Eu tô tentando achar gente para ir comigo, porque é difícil achar gente que vai no Cruzeiro da Xuxa. Vamos fazer o bondão, Cruzeiro da Xuxa, no Carnaval, verdade. Mas é verdade, eu não tô brincando, gente. Pintar. Bom, no trabalho, o que vocês fazem? Então, a gente tem vários exemplos aqui da vida pessoal. Sair, né, ir pra rua, pintar a Xuxa, escutar música. Mas, assim, no rolê, também ali. Não dá pra gente fazer essas coisas. Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Repete para mim. Eu faço uma reunião para tomar café, literalmente. Eu combino um dia com a equipe e falo assim, esse horário é para a gente tomar café. Não é uma reunião para discutir processos, não é para chamar atenção, é para tomar café e conversar. Quando eu percebo que o clima está ficando muito pesado, muito no automático, falo, hoje cada um traz um bolinho, um pãozinho, um cafezinho. A gente se reúne para tomar café. Convida a gente para ir lá. E onde tem comida eu vou. Davi, posso falar? Enquanto pode, por favor, galera de casa. A Silvia Galdino, ela falou... Volta um pouquinho aí, Dri, que subiu. Cadê a Silvia Galdino? Gosto de ouvir música que me energiza. Xuxa. E a Bárbara Souza disse, eu topo ir no Cruzeiro.
Ah, E também ela Karen! comentou que gosta Armou! Fechou. gosta de pedalar e almoçar com as amigas. Pedalar. Pedalar. Pedalar ouvindo Xuxa, gente. Tudo de bom. E no trabalho? Vamos. Pode ir. Então, falando de trabalho mesmo e vida pessoal, Uhum. é parar. Eu tenho que parar. Se eu estiver trabalhando, eu preciso de 3 dias só para mim, sem trabalho, sem nada. E na vida pessoal é parar o que eu estou fazendo também. Você para. Eu paro a rotina que eu estou fazendo e mudo. O que você faz daí quando você Minha vida de trabalho, eu trabalho o dia inteiro. Depois do trabalho, todos os dias eu levo meus filhos para jogar bola. Olha só. E se tornou uma rotina. É? E começou a pesar em mim e pesar neles. Essa semana eu parei tudo, pelo menos na vida pessoal. E só estou esperando acabar um serviço para mim parar também o profissional e dar aquela relaxada. Que legal. Se eu não parar, eu piro. Que bom que você parou. Se não, pelo menos uma parte. Eu coloquei aqui que é brincar. Brincar ou lúdico. Eu vou falar um pouco sobre a função da arte. Mas adorei a sua contribuição. Relembrar do propósito. Sim. E é uma frase, né? O importante é o que importa, né? Então, sempre expressar isso. Lembrar sempre disso. Repete. O importante é o que importa. Sempre bom lembrar isso. Costumo falar muito para os meus... Eu vou fazer uma outra frase aqui, só. O importante é o que importa. Uau. Legal. O que importa para você? O que é importante para você no seu trabalho? No meu trabalho é ter um ambiente favorável para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo principal, né? Qual que é o objetivo? Nós trabalhamos numa loja de vendas de móveis e eletrodomésticos. O objetivo é satisfazer, realizar um sonho de um convidado que chega até nós. Que legal. Meta, né, da existência, satisfazer o cliente na sua integralidade, né? E como a gente faz isso de forma ruim se a gente não está atento, né? Muito bom. O que mais? Alguém mais? Mais uma pessoa. Pra gente encerrar. Vai, Laura, você. E aí depois o colega também, pai da Valentina. Na hora do almoço, almoço. Vou no quintal, tomo sol nas pernas. Isso aí. Depois eu descanso de 15 a 20 minutos, deito na cama, fecho a janela e durmo 15 minutos. E depois eu continuo o meu dia. Isso eu faço sempre que possível. A maioria dos dias da minha vida eu faço isso. Tomar sol para mim é vida. Fim de semana, adoro. Estou com inveja, Laura, deste momento. Sol e tirar a cochiladinha depois do almoço, né? Que isso é assim, remédio. Remédio. Eu tenho um tio que morreu com 90 e poucos anos. Para ele, isso, o seu sol e essa dormidinha era uma cachaçinha. Uma cachaçinha desse tamanhozinho assim, um elixir. Nunca vi ele bêbado, nunca vi ele de porre, jamais. Uma cachaçinha, quase como remédio. Para ele, era remédio. Ele viveu 90 e poucos anos, né? Se conectar com a espiritualidade. Ok. Conectar. Muito bom. Conectar com a espiritualidade, desconectar com a tecnologia, né? Alguém também precisa apagar o Instagram do celular, colocar no modo avião e desconectar. Tem gente que tá me olhando assim, jamais. Tem gente que tá me olhando agora assim, nunca vou fazer isso. Talvez para algumas pessoas seja importante. Vai lá. Então, no trabalho, eu, quando me pego no automático, o que eu costumo fazer? É sair do celular, que é uma coisa bem rara, tanto que tenho 2, e aí eu pego o meu projeto, a minha meta, o meu alvo, e repasso isso novamente, tentando não ficar patinando no automático ali, que eu acredito que quando a gente entra no automático, a gente não avança para canto nenhum. A gente começa a ser realmente um robô. Então eu tento reprogramar todo o trajeto que eu vou seguir, e aí, depois disso, é impossível ficar trabalhando, né? Terminou, reprogramou, isso aqui é a partir de amanhã. Daí sai para fazer qualquer uma outra coisa, comer, que eu gosto, menos ficar trabalhando. Muito bom. Eu vou colocar isso aqui como uma organização. Você que falou que agora, desligar o celular, você tem 2, então você tem 2 vezes esse objetivo, né? Que é desligar 2 vezes. Quando a gente se organiza, né?
a gente pode abrir espaço para escolher o que fazer. Gente, a gente tem tanta possibilidade de fazer tanta coisa que escolher, como você, né? Eu escolho não trabalhar para poder me restabelecer. Eu escolho desligar meu celular. Eu escolho vir na associação e escutar um cara falar de saúde mental e liderança. Essas escolhas que mudam destinos. Vocês já pararam para pensar que às vezes tem escolhas na sua vida que se você não tivesse feito aquela mudança de curso, você não teria conhecido a pessoa da sua vida, você não teria tido os filhos que você tem, ou você não estaria na empresa que você está, ou na carreira que você está, ou morando nessa cidade. São escolhas pequenas que mudam rumos. Multiverso, né? O conceito de multiverso. Deve ter um seu eu em algum outro lugar fazendo outra coisa, melhor ou pior do que está acontecendo agora, mas essa é a sua história, essa é a sua jornada, e se empoderar dela é extremamente importante. Bom, pessoal, a minha contribuição para a gente sair do piloto automático é escutar. Não é uma escuta no celular, não é uma escuta pensando como você vai responder. Nós, líderes de pessoas, processos e gestão, temos um péssimo hábito de responder pessoas já pensando na resposta. Vocês fazem isso às vezes? A rodo, né, gente? Estava falando com a Vânia, daí a Vânia já está me falando umas coisas, já estou pensando em como eu vou responder para ela. Bom, isso não é escuta. Isso não é escuta. Então, sair do piloto automático, para mim, é você poder ouvir. Eu acho um barato que tem curso de escutatória. Já viu, cara? Tem curso de escutatória. Que hoje chama soft skills. Né? As hard skills, habilidades, né, técnicas, e tem as soft skills, que é a gente aprender a fazer o que a gente já sabe fazer e esquecemos. Por que os cursos de escutatória são tão interessantes e tão bombando? Porque a gente treina escuta. Olha que loucura. Que interessante. Do mesmo jeito que vai ter o curso de oratória esse final de semana, né? A Laura vai participar de um curso de oratória aqui, que é para falar, para ser entendido, também tem uma habilidade que é escutar o outro. Bom, o meu trabalho é de escutar. Eu escuto histórias de famílias, de casais, de pessoas. E o poder da pessoa se sentir escutada é... Quem faz terapia aqui? Levanta a mão. Levanta a mão com gosto. Eu faço terapia. Como a gente se sente quando a gente é escutado? A gente se ouve. Mas não é um ouvir, né, monólogo. É um ouvir, de fato, atento. A gente faz isso com o filho. O filho sabe quando a gente não está prestando atenção neles. Eles repetem a mesma história várias vezes, até eles se sentirem ouvidos. As nossas angústias e sofrimentos merecem essa mesma qualidade. Então, a gente vive uma sociedade muito opressora, né? Muito silenciadora de sofrimentos humanos. Então, sair do piloto automático para mim é treinar a minha escuta. Ausente de julgamento, difícil. Ausente de necessidade de controle, de fazer com que as pessoas façam o que eu quero. Esse treino a gente faz assim, como vocês estão fazendo. Conversando com seus companheiros, companheiras, com seus liderados, para ouvir eles. Às vezes eles podem estar falando uma coisa muito fora da sua realidade. Mas só deles estarem te ouvindo de fato, e você registrando aquilo. Vou pensar no que você está falando. Continua. Temos 5 minutos, né? Tem gente que toma 1 hora para falar uma coisa de 5 minutos. Temos 5 minutos. Vai aí. Isso transforma. Isso constrói pontes. Bom, pessoal, nós temos mais 15 minutos. E eu reservei os últimos 15 minutos para a gente poder fazer uma conversa sobre perguntas, né? Porque o que eu mais fiz aqui foi vocês trazerem para mim reflexões, itens, ideias, práticas. Agora eu queria abrir um espaço de pergunta. Davi, como é que a gente faz isso? Como a gente resolve isso? Está acontecendo isso na minha empresa? Isso na minha vida? Eu queria abrir um espaço de diálogo para vocês contarem para mim, ou entre vocês, né? Que é um espaço seguro para a gente poder fazer isso. Algo desse tema que vocês acham que vale a pena trazer para essa noite. A gente tem 15 minutos. Se não tiver, ninguém, não tem problema. Mas eu sempre acho que tem uma pessoa que vai engajar na outra, vai trazer na outra. Quem gostaria de compartilhar aqui comigo alguma coisa? Uma pergunta. Vai lá, Alessa. Tu falaste sobre burnout ao longo da palestra e eu recentemente fui diagnosticada com burnout. E uma pergunta bastante sincera e bem simplória.
Como lidar com isso? Com essa sensação de esgotamento absurdo, seja físico, seja mental, seja emocional, como sair disso para que consiga virar a chavinha e voltar àquele ponto de eu sou a CEO da minha empresa. Eu sou capaz, eu já fiz isso antes. Eu só me perdi. Como voltar? Bom, obrigado por você ter aberto a porteira, né, Rosana, da gente poder conversar mais 15 minutos sobre o assunto. Tem vários tipos de burnout, né? Tem várias classificações de burnout. A gente associa muito o burnout ao trabalho, mas tem um burnout materno, tem burnout de cuidadores, tem burnout de vários níveis relacionais. Bom, eu entendo que burnout precisa de um trabalho sistêmico. Então, medicamento é importante, né, para a gente poder fazer uma regulação química. Isso tem tempo para acabar, então tem começo, meio e fim um tratamento psiquiátrico, porque isso ajuda a gente a escalar o Everest. Só quem chega no topo do Everest sem máscara de oxigênio é quem está treinado para ir até lá. No geral, nós humanos, réis mortais, a gente precisa de máscara de oxigênio para chegar lá em cima. E muitas vezes a gente chega lá em cima sem máscaras de oxigênio. Então, o remédio funciona como algo que a gente usa para poder dar força, para atingir um lugar, para chegar num lugar. Eu acho que a gente falou aqui, Lessa, muitas estratégias, né? Saúde envolve questões biológicas, questões físicas. Então, fazer atividade física é um dos antidepressivos mais potentes que tem. Interagir com outras pessoas, vou voltar aqui, né? Eu gosto de karaokê, eu acho que karaokê é uma coisa mágica. E relacionar com outras pessoas, que pode ser o futebol com os amigos ou com o filho, que pode ser ir no restaurante e fazer uma refeição grande com seus, ou cozinhar no domingo para a família. Essas interações sociais de qualidade faz com que a gente quebre essa automação. Se alimentar bem, né? A gente é o que a gente come muitas vezes. Então a gente precisa alimentar bem. Para mudar um padrão de funcionamento cognitivo, mental, a gente precisa gastar a energia da ponta do dedo do pé até o fio do cabelo, né? Einstein falava que é mais fácil mudar um átomo, quebrar um átomo, do que mudar um hábito. E é isso. Burnout implica da gente mudar o modus operandi. É um trabalhão. Eu acho que tem coisas que são calcanhares de Aquiles. Eu tenho os meus também. Eu tenho que saber quais eles são. Eu tenho feridas que se manifestam em sintomas. Quais são essas feridas? E aí eu acho que terapia é o lugar onde a gente entrega um espaço de confidencialidade, de apoio, de amparo, muito. Mas burnout é uma tendência do século XXI, né? Pelo nível de exposição, pelo mau manejo que a gente aprende a lidar com o trabalho. O trabalho está mudando, né, gente? Trabalhar 5 anos atrás era uma coisa, trabalhar hoje. Trabalhar sem WhatsApp devia ser maravilhoso. Eu lembro que eu trabalhava na física com um recadinho de papel. A gente fazia papel e entregava para o outro. Olha que bênção. Né? Hoje tem WhatsApp. 24 horas. Lembra quando caiu o WhatsApp, há uns meses atrás? As pessoas ficam tudo surtadas, assim, meu Deus, caiu o WhatsApp. Gente, ali 24/7. Então, o trabalho também, Lessa, precisa de uma revitalização. A gente também precisa discutir trabalho. Eu estava hoje de manhã numa empresa, tenho feito uma consultoria de uma empresa grande aqui da região. Repetição, as pessoas repetem padrões. O trabalho mudou e a gente continua repetindo. As escolas precisam mudar. Se a gente não muda as escolas, os futuros funcionários das empresas de vocês, como é que eles vão chegar lá? Então, a coisa, ela toma tempo, Liz. O nosso tratamento em burnout e também o que a gente precisa mudar no mundo. Bom, espero ter ajudado ou contribuído com alguma coisa. Quem mais? Você. Ela vai trazer o microfone para você. O pessoal de casa também pode digitar, que a gente tem uma galera ali para ler a sua pergunta, tá bom? Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas contribuindo com ela, eu não passei por burnout, mas eu tenho uma irmã que é workaholic, tem 39 anos e passou por um processo de burnout o ano passado. Uhum. Então, assim, para a família, isso também é muito difícil. A minha irmã chegou a pesar 47 quilos, ela dormia, no dia seguinte ela acordava preta, toda roxa, como se ela tivesse se dado uma surra. Né? Então, assim, é uma coisa física, realmente. O mental traz para o físico.
E eu acho que um ponto muito importante da Nessa é ela assumir que ela teve isso e falar para as pessoas. Porque a minha irmã, por exemplo, foi mais difícil sair porque ela tem vergonha. Então, é vergonhoso eu falar que eu tenho burnout. As pessoas não vão me aceitar desse jeito. Eu faço tratamento psiquiátrico. O meu pai falava, vai lavar roupa que você ocupa a mente. Não precisa ir no psiquiatra. Então, é muito mais difícil. E eu acho que isso é um avanço muito grande para ela, e ela está de parabéns em assumir isso, porque as pessoas podem ajudar. Esse contato físico de você conversar e tomar um café. Teve uma semana que eu senti no coração, falei, minha irmã não está bem, ela morava sozinha, a gente é de São Paulo, tem 1 ano aqui em Caçapava. Eu fiquei 3 dias na casa da minha irmã, ela deitada no chão, sem tomar banho, sem comer. Uau! Porque o que ela fazia era levantar para pôr comida para o cachorro. O resto, ela não queria mais viver. Então, você ter um suicídio na família depois por uma situação dessa é muito fácil de acontecer. Então, eu acho que ela assumir isso e falar para todo mundo que ela está num ambiente seguro, mas falar para todo mundo e as pessoas que estão aqui também poderem olhar para isso, porque pode acontecer na empresa de qualquer um. E a minha irmã trabalhava numa empresa farmacêutica. Olha só. Foi no meio da pandemia, quando ela voltou de licença médica, a Axê demitiu ela. Então, assim, o que você prega e o que você faz para ajudar o seu colaborador também é importante, porque a Axê é uma indústria farmacêutica gigante que preza o bem-estar da pessoa, mas não faz com o colaborador dela. Então, assim, isso eu acho, como você tem falado, é importante, porque as pessoas sofrem disso hoje e sofrem caladas. E quando a gente consegue ver, enxergar isso, a pessoa já está assim, no fundo do poço. E ela tem que entender que chegar no fundo do poço, às vezes, é importante, porque é o suporte para você subir. Sim. Você vai bater o pé e subir. Então, às vezes, precisa de ajuda. E parabéns por você falar para todo mundo e assumir isso. E tenho certeza que vai te fazer muito bem. Porque isso faz a gente também, né, conseguir nomear as nossas dores, né? Então, a exemplo do que a Alessa fez aqui hoje, cada um de nós tem a nossa ferida. Cada um de nós tem os nossos sintomas negligenciados. E quando a gente consegue nomear eles e falar sobre eles, em público, na terapia, com os amigos, na família, sem sentir-se julgados, a gente nomeia. Quando a gente nomeia a coisa toma forma. Ela deixa de ficar escondida, de ser um bicho de 7 cabeças, para ser algo que a gente pode dar as mãos. Tem um vídeo no YouTube chamado The Black Dog, Cachorro Negro. Vocês já assistiram? Conta como a pessoa se relaciona com a depressão. Depois vocês assistam. Chama Cachorro Negro. Fala disso. Bom, e aí o trabalho que tem que se reconfigurar. Hoje, nós temos que ser pessoas economicamente produtivas a qualquer custo. Esse é o discurso. Mas, na prática, quem paga o preço é a gente. A sua irmã pagou um preço muito alto. Né? Então, a gente tem que escolher que trabalhos a gente quer fazer, né? Que lugares que a gente quer passar, quanto de dinheiro a gente quer ganhar nesse lugar, ou a gente tem que ir para um outro lugar para conseguir ter essa meta financeira batida. Muito obrigado pela sua contribuição. Quem mais? Gostaria de fazer uma pergunta ou contribuir? Ana Maria Meneghel. Não, eu queria contribuir também, pensando, e queria que você esticasse o assunto sobre isso. Tem uma palestra do Karnal que ele fala que hábito é banho. Então, eu, pensando sobre o que você está falando e sobre a liderança, gestores e equipe, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, assim, não deixar chegar num ponto das pessoas adoecerem para a gente pensar, nossa, vamos tirar uma semana para todo mundo voltar a ser feliz. E depois, na segunda-feira, todo mundo volta de novo. Então, é aquela coisinha diária, né, que a gente faz, que é, vamos parar um pouquinho agora, e como isso pode interferir no seu trabalho todo dia, um pouquinho, porque senão a gente chega num estado lá, e aí depois a gente quer voltar ao zero. Só que aí na segunda-feira a gente volta a trabalhar que nem maluco de novo. E não é essa a ideia. A ideia é recalcular a rota e reorganizar, eu acho que... Enfim, a gente faz isso, então eu queria meio que dividir isso com as pessoas também, que você falasse sobre isso. Sobre o quanto é importante a gente parar e anotar as coisas em blocos, como você me ensinou várias vezes, né? Vamos anotar as coisas em blocos, manhã, tarde e noite, o que tanto vamos fazer. E tirar o pé um pouco nesse sentido de vai, volta até o zero. E aí vai, volta até o zero. Não, o hábito é o todo dia um pouquinho. Para mim, Vânia, a maior dificuldade para a minha vida, pessoal, né? E eu acho que isso pode ser um desafio humano, eu sou humano, então isso pode ser compartilhado, é o quanto a gente pode criar hábitos tóxicos, né?
habitar relações tóxicas, né? Sermos tóxicos com a gente mesmo. Então, como, né, você falou, o hábito, criar um hábito é banho. Então, é todo dia, escovar dente. Que tipo de hábitos a gente quer ter? O nosso cérebro ele não processa o que é bom, o que é ruim. Nosso cérebro processa ações, prazeres, desejos e dores. O julgamento se aquele é certo ou errado vem da cultura que a gente vive, né? Vem desse espaço que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que, esticando um pouco a conversa, né? O que a gente faz que faz mal para a gente? Então, quem vem de uma família de alcoólatras e consome muito álcool ao longo da semana, já sabe que isso é uma tendência. Como que isso te prejudica, às vezes a pessoa nem sabe. Então, saber o que faz a gente ficar tóxico ou ficar envenenados, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Sair desse padrão de repetição e criar novos hábitos. Vem com uma energia desumana. E vem, às vezes, com a necessidade de um apoio que não tem. Né? Ninguém adoece porque quer. Ninguém se ferra porque quer. Ninguém acorda diariamente e fala assim, hoje eu vou ser ruim. Hoje eu vou dar um feedback ruim para o meu funcionário. Hoje eu não vou bater a meta. Ninguém acorda querendo fazer isso. Todo mundo acorda, eu espero, né, desejosos de uma transformação. Então eu acho que tem muita coisa que a gente precisa parar de fazer, como, por exemplo, viver plugado no Instagram. Eu tenho um grande julgamento com o Instagram, que eu acho que ele perturba a nossa mente. Acho que a gente não foi educado para usar a rede social ainda. A gente está treinando para fazer isso. Não posta não. Quer dizer, pode postar. A gente pode ler livros. A leitura é uma via muito saudável de organização mental. Isso gera higiene mental. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu vou para o Instagram, que aquilo gera muito mais poluição mental do que higiene. Bom, a gente vende no Instagram, a gente cria seguidores no Instagram, não estou falando que o Instagram não pode existir. Mas como usar a ferramenta é um treino que a gente ainda não teve. Tá? Essa é uma das minhas posições muito veementes, especialmente para a educação de crianças e adolescentes. A gente tem que saber consumir tecnologia e a gente ainda não sabe consumir tecnologia, não recebemos esse processo educativo. Eu não recebi. Acho que vocês também não. A gente vai aprendendo a fazer isso agora. Bom, quem mais? Você, moça. Na verdade, é mais uma diquinha para você dar para gente. Como que a gente sabe quando a gente está... Não é bem saber, né? Que você está cansado, ou que você está precisando de uma férias, ou que a gente está sendo tóxico com a gente, ou você está numa depressão. Qual é a chavinha que a gente tem que ter para virar? E saber se é um cansaço ou se é um estágio depressivo. Porque todo mundo é adulto, todo mundo trabalha, todo mundo tem casa, todo mundo tem preocupações. Paga boleto, né, gente? Vocês pagam boleto também? Muito boleto. E assim, a vida tranquila eu acho que não tem para todo mundo. Eu acho que nem sei se tem. E quando que a gente sabe que está na fadiga física, mental, psicológica? Ótima pergunta. Bom, eu super concordo com você. Quem está no topo da montanha meditando, né, em monastérios, ou é uma vocação, né, a pessoa é um trabalhão, né, fazer isso, mas aquilo é uma metáfora. A vida que a gente vive aqui, né, é uma vida muito mais comum, muito mais mundana, né, muito mais cheia de desafios, por um motivo, porque a gente está se relacionando. Nós somos seres relacionais. Por isso que o conceito de saúde é biopsicossocial. Então, ao meu ver, a dica, gente, siga esses passos para você ver se você tem burnout. Como é que está a qualidade das suas relações? Porque se a gente não tem intimidade com o corpo, os sintomas vão só se acumulando. A minha enxaqueca, eu tomo um Dorflex, aí o Dorflex não dá mais conta, a gente vai para um cefálico, daí a gente vai para um neurologista e a gente vai se anestesiando no corpo. Anestesiamos o corpo, vai vir sintomas psíquicos. Então a gente vai ter pesadelo, falta de sono, a gente vai ter irritabilidade, a gente vai ter vários efeitos psicológicos. Mas eu consigo negligenciar eles. Eu posso ir lá num psiquiatra e tomar muitas medicações para não sentir esses efeitos. Agora, quando eu negligencio o corpo, negligencio as minhas emoções, não tem como algo tóxico, algo ruim, algo difícil que está acontecendo dentro de mim não se manifestar nas minhas relações. A gente não vai brincar com os nossos filhos. A gente não vai sentir prazer com as nossas relações sexuais. A gente não vai ter prazer em estabelecer vínculos com novos amigos ou com os amigos antigos. Então, muitas vezes as pessoas vão perceber que estão adoecidas porque o companheiro vai falar, a companheira vai falar. A amiga liga e fala assim,
eu não te vejo há muito tempo e você está fugindo de mim. O que está acontecendo? A nossa amizade está mudando. Às vezes o seu chefe ou o seu liderado vai falar assim, nossa, mas por que você está me tratando desse jeito? Eu não fiz nada de diferente. Por que você está... As relações denunciam isso. Assim, escancaradamente. Esse é o termômetro. Para mim, onde as relações começam a estremecer, tem algo em você que você precisa revisitar. E você vê no outro também, né? Assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Que essa pessoa está diferente? Está me tratando mal? Não vejo mais? E você entrega para a pessoa. O que ela vai fazer com isso é de responsabilidade dela. A família da colega, qual é o seu nome? A Carla, a família dela teve, né, como ela contribuiu, é uma questão sistêmica, né? Então, qualquer doença que acontece na família afeta todo mundo. Então, quem tem uma pessoa com câncer na família, uma questão sistêmica. Uma pessoa dependente de química, todo mundo está envolvido. Então, às vezes, o sintoma habita uma pessoa naquele lugar, mas todo mundo é afetado. A relação é afetada, de qualquer jeito. Respondi? Ajudei? Piorei? Olha lá, Jesus, amém. Amém. Ah, desculpa, pode vir aqui. Esticando um pouquinho a conversa do que ela falou, a questão lembrar da segunda-feira, né? Trazendo para o mundo corporativo, como se comunicar com as pessoas, porque as pessoas começam a trabalhar na segunda-feira já pensando na sexta-feira, né? Porque aí tem aquele, né, jargão, né? Sextou. Por que não tem o segundou, terceirou, quartou? Que comunicação a gente usar, como identificar isso, para que as pessoas possam sentir o prazer de ir para o trabalho, né? Iniciar a sua semana com a mesma autoestima, mesmo alto astral de uma sexta-feira. Sim, que é a síndrome do Fantástico, né? Começa, aquela musiquinha do Fantástico, vem a angústia, né? Vem a segunda, que é o oposto da sexta-feira, que começa o sambinha na sexta, né? Que já começa... Bom, eu acho que a sua pergunta vale milhões. Assim, eu acho que cada time e cada ambiente, até porque quem trabalha com vendas de imóvel, sextou, né? Vai ter que trabalhar sábado e domingo. E chegou segunda. Então, acho que cada time, cada grupo vai ter que ter estratégia diferente. Às vezes os processos estão claros, né? A galera das consultorias, eu sou muito fã de vocês, porque vocês mapeiam coisas maravilhosas dentro da empresa para a gente seguir. O maior problema não são os processos, são como os processos são comunicados, como eles são ditos, como muda, né, o processo de uma pessoa para outra e parece que muda uma alquimia, é uma coisa mágica ou trágica, dependendo de quem assume aquele processo. Então, eu acho que, assim, não sei responder a sua pergunta. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque a gente vai ter que debruçar sobre, assim, como é que esse time, dessa unidade da sua loja, que com certeza em Taubaté vai precisar de outra estratégia. A de Pinda vai ser outra, como a associação de comercial, né? A Associação Comercial de Taubaté tem uma característica, de Caçapava tem outra. O que funciona aqui não funciona lá e vice-versa. Volto aqui à escuta. O que essas pessoas gostariam que pudesse acontecer na segunda-feira? O café, às vezes é uma questão exógena, né? Algo que possa ser feito aqui fora, ou é mesmo uma premiação. Elas precisam de mais dinheiro. Ou elas querem mais premiações em viagens. Vai para o Cruzeiro da Xuxa, vende muito, e você vai para o Cruzeiro da Xuxa com a Karen e com o Davi. Isso, eu vou para o Cruzeiro da Xuxa ainda, Vânia. Isso vai fazer com que a pessoa visualize talvez o esforço dela, né? Mas ainda acredito, né, em práticas corporativas de saúde mental. Então, estimular os seus funcionários a fazerem terapia. A gente adotou isso na empresa que eu trabalho, na FISC. A gente subsidia uma parte da terapia daquele profissional. Mudou. Então, não é assim, faça a terapia. Vai fazer. A gente paga metade da terapia para essas pessoas. Tem empresas que pagam a academia. Eu vou pagar a sua academia, Jesus. Então vai lá. Agora você tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso é uma iniciativa, é um voto de confiança, é um investimento de bolso que a gente faz na vida das pessoas. E elas são muito gratas por isso. Bom? Vai lá, Jesus. Alô. Vamos lá. Vou tentar contribuir também. Dentro das minhas consultorias, eu vejo realmente as incógnitas, pessoas em executar processo e essas coisas. E aí eu trago para mim também como ter respostas, né? Também no meu desenvolvimento para entregar isso para uma empresa, né? E nesse estudo, eu fui descobrindo autodesenvolvimento, autoconhecimento, e hoje eu tenho uma outra visão,
é a consciência. Quando a gente consegue sair da gente mesmo e ter olhares diferentes da gente mesmo, eu acho que vai fluindo algumas coisas, vai tendo umas respostas que sai um pouco daquela coisa de sai da zona do conforto, sai do... Cara, peraí, talvez seja difícil mudar hábito, talvez seja difícil fazer tudo isso, e por isso eu não estou conseguindo. Agora eu saio de mim e vejo fluxos, opa, peraí, aqui parece que é um caminho melhor. E dessa forma que eu tenho estudado, tenho aplicado, e a coisa está andando bem. É uma forma, né? Uma forma de ver. E quando a gente está em bando, e quando a gente escuta outras histórias, eu estou tendo a oportunidade de mediar um grupo de pais, né? Então, lá eu senti muita falta quando meu filho nasceu de não ter amigos para conversar sobre o assunto, porque nós homens não criamos um espaço social e cultural para falar sobre paternidades. Pelo menos eu sinto isso. Então, criei um grupo há 5 anos atrás, para VC Paterna, para juntar quem quisesse para falar de paternidade, pedir ajuda, pedir conselho, e hoje esse grupo tem mais de 200 pessoas do Brasil inteiro, gente ao redor do mundo, pedindo ajuda, rede de apoio. Quando você conta essa história, Jesus, quando a gente entende que dar saltos de consciência é a gente sair um pouco da nossa noia, desse padrão mental, e volta à questão da escuta, né? A gente escutar histórias de pessoas que superaram. Ontem eu tive a oportunidade de mediar um grupo terapêutico de homens, não era um grupo terapêutico de pais. O Alexandre Coimbra Amaral, um psicólogo famoso que tem aí, ele tem esse grupo terapêutico masculino, é gratuito e funciona online. Mais de 200 pessoas na sala e homens trocando as suas vulnerabilidades, falando sobre elas. Como é bacana ver um ex-dependente químico, né, limpo há 4 anos, dar o seu relato para pessoas que ele nem imagina que a voz dele vai representar uma chama de esperança. Então, quando a gente faz isso, a gente amplia a consciência. Estarem aqui numa quarta noite ouvindo isso, pode estar fazendo vocês terem isso acontecendo agora. Então, muito obrigado pela sua contribuição, Jesus, porque a gente só faz saltos de consciência mergulhados na nossa carne, mergulhados nos nossos padrões mentais e indo para fora, né? A vida tem esse movimento de expansão e contração, né? Tudo na vida está expandindo e contraindo. Nosso pulmão está fazendo isso, as nossas células estão fazendo isso. Dizem, né, que o universo está em expansão e uma hora o universo vai contrair. E esse é o movimento da vida. A consciência é assim também. A gente expande, né? A Alessa falou isso. O que faz ela ajudar? Ela toma outra perspectiva, ela dá 2 passos para trás. Depois ela volta na existência. Isso é saudável. Isso é muito saudável. Bom, pessoal, temos tempo para mais uma contribuição, quem quiser, por favor. Alguém de casa quer fazer aí uma contribuição para a gente ir encerrando o encontro? Ela quer falar aqui. Daí, se alguém de casa quiser falar, a gente finaliza com o pessoal de casa. Há mais ou menos um ano atrás, eu comecei a fazer um desenvolvimento pessoal para poder melhorar posicionamento de imagem, saber lidar mais com rede social, né? E eu comecei a ler um livro, o primeiro que eu li foi O Milagre da Manhã. Ótimo esse livro. Muito famoso, né? E mudou totalmente a maneira de eu viver. Então, assim, hoje eu acordo tipo meia hora, 40 minutos antes do habitual que eu tinha e sair daquele automático de fazer café correndo, tomar café às vezes de pé, porque tinha aquele monte de coisa para fazer. Então, assim, tiro aquele tempo, sento no sofá, tomo um café tranquilo, independente da religião. Gosto de pegar alguma live, alguma coisinha que está falando de alguma palavra. E quando não tem isso também, tipo, pego um podcast nessa área também e escuto um episódio ou 2 para depois começar o dia. Daí, tipo, faz o exercício. Ultimamente, eu não estou conseguindo fazer logo pela manhã. Mas também já mudou essa chave. Que legal. De, tipo, precisar fazer o exercício cedo para estar motivada. E daí, o que eu percebo? Por mais difícil que seja a vida, os problemas, tipo, às vezes você acorda desanimada. Ou vai ser mais um dia daquele. Mas depois que eu faço tudo isso, parece que muda a chave, assim, você começa a enxergar, e assim, tipo, enxergar coisas assim, tipo, igual o céu bonito, coisas simples, né? Que a gente não, nesse automático, a gente acaba não conseguindo. Não consegue. E depois disso, agora assim, tipo, sempre que eu posso,
eu vou em alguma palestra de desenvolvimento pessoal, tal, de poder da mente, essas coisas. E daí tenho comprado outros livros nessas Que áreas. legal, que bacana. Que mudou muito. Obrigado por compartilhar a sua história. O livro mesmo, O Milagre da Manhã, é um livro incrível, maravilhoso, vale a pena comprar e ter e revisar. Compartilha já no grupo da C. Pode compartilhar? Pode me ver. Bom, pessoal, tem mais gente lá? Não, eu só queria falar do livro Milagre da Manhã, realmente é incrível, uma experiência maravilhosa. A leitura, realmente, eu acho que é muito bacana, mas eu me sinto culpada, assim, de não conseguir disponibilizar aquele tempo para leitura, né, para essa higiene mental. E aí, assim, eu vou no antes feito que perfeito, como eu vou para todo lado e é sempre de carro, é para a faculdade, é buscar Larissa, é ir no karaokê, enfim. Então, eu vou no audiobook, é o que tem para hoje. Perfeito. E aí, eu vou atualizando as minhas leituras através do YouTube. Gratidão por existir o YouTube, mas assim, não é o ideal, mas pelo menos eu estou dirigindo, enfim, e estou conseguindo aprender e é um divisor de águas também, sabe? Vale bastante a pena. Podcast, audiobook, tudo isso que facilita o trânsito, os trânsitos, tá valendo. O importante é funcionar para a gente. E a gente está bem nisso. E o bom uso da tecnologia. YouTube não é a mesma coisa que redes sociais, né? Davi, e a gente tem que saber usar. Vai lá, tem Karen. mais um comentário aqui do Zoom da Bárbara. Ela falou que precisa de um terapeuta para o estúdio que ela tem. Ela trabalha com treinamento funcional e pilates e o meu público não entendi, Bárbara. Ela falou que trabalha com funcional e pilates. O público dela também trabalha essas dores e ela percebe que as dores pioram quando as pessoas falam sobre algo que acontece no dia a dia. Sim. Estou falando de psicossomática. A psicossomática. Quando a gente nomeia as nossas dores, elas doem. Né? Que coisa boa, daí a gente pode começar a cuidar delas de fato. Bom, obrigado por ter trazido essa contribuição. É Larissa, né? Bárbara, obrigado, Bárbara. Quando a gente nomeia as nossas dores, a gente consegue dar a mão para elas e começar a cuidar delas como adultos que somos. Liderar a gente mesmo, liderar uma equipe, é complexo. Envolve intersubjetividade, a gente tem que entender que a gente está ali com elas, desenhando a existência delas e elas nos desenhando. Se a gente entende que é instável, as nossas relações, elas precisam de mutação constante. Se a gente entende esses paradigmas, a gente consegue se preparar. E a gente faz isso conversando, gente. Dialogando, escutando, contribuindo, cuidando das pessoas que a gente ama. Bom, foi uma honra estar aqui com vocês. Meu contato está ali. Você pode clicar. Aí eu clico. Esqueci que eu clico. Quem quiser conversar comigo, eu passo as referências desse encontro, indicação de filme, série. Para mim, a arte é a via mais interessante de elaboração do sofrimento humano. Através da arte, da música, da dança, a gente elabora as nossas dores. Então, tem várias contribuições para fazer. Pode falar comigo, vai ser uma honra poder trocar um pouquinho. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Queria pedir um agradecimento especial para a equipe da CEI, que sempre me convida para esses eventos maravilhosos. Uma salva de palmas para essa turma linda, que eu fico muito orgulhoso. E queria agradecer a paciência de vocês de estar aqui comigo. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até, gente.